Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Vamos falar de campeonato cearense, porque na tarde deste sábado, segunda fase, rodada 2, Fortaleza e Iguatu se enfrentaram no Presidente Vargas e o placar foi 1-1, tá? Mesmo com um jogador a mais ali, a equipe do Fortaleza não conseguiu vencer, empatou, né, contra o Iguatu. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com Guilherme Andrade e também Gabriel Costa na direção e trabalhos técnicos. Você que está chegando aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E deixa um comentário, que é importante para dar aquela engajada no vídeo. Esse conteúdo tem apoio de Monte Belo, A10, Village Porto de Galinhas, Indaiá e Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, mas sempre reforçando, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento, só troquinho do pão ali para você se divertir. Vamos lá, Guilherme, tudo bem? Quanto tempo, hein? Guilherme, que é nosso repórter do site do NE45, cobre os clubes cearenses, já participou de algumas lives, né? Alguns conteúdos aqui. Está de volta em 2026. Seja bem-vindo e vamos nessa. Obrigado, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Um tempinho desde a minha última participação aqui em uma das lives do canal. Então, é um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse jogo que, mais uma vez, já adiantando um pouquinho, Fortaleza deixou a desejar. Então, o torcedor já fique ciente que não tem muita coisa boa para falar hoje. E vamos para cima aí, vamos falar mais sobre esse jogo, Fábio. É isso, né? Fortaleza ficou no 1-1, né, com a equipe do Iguatu, saiu atrás do placar, conseguiu um empate, mas foi só, né? Mesmo com um jogador a mais aí em boa parte do confronto, a equipe não conseguiu virar, né? Já tinha acontecido de ficar com um a mais no jogo passado contra, Ferroviário, contra o na primeira Ferroviário, rodada. na primeira rodada, não conseguiu, né, o resultado naquela ocasião, mas dessa vez não conseguiu. Ficou aí no 1-1 com o Iguatu, Guilherme. Que faltou aí para o Fortaleza conquistar os 3 pontos na tarde desse sábado? Fábio, faltou muita coisa. Eu acho que já até passando um pouquinho de pano para o Carpini, é um pouco difícil você fazer qualquer avaliação do trabalho dele no Fortaleza hoje, muito em função do contexto que ele está inserido, né? Porque além dos adversários, ele tem que jogar contra o próprio contexto do Fortaleza. Eu digo isso porque ele sequer pode escalar a equipe numa formação que ele gosta, que seria no 4-3-3, porque ele não tem lateral esquerdo e nem tem ponta direita. Então, ele precisa tirar um pouquinho ali da cartola algumas invenções para montar esse time dentro de campo. E hoje nós vimos o time com 3 zagueiros, 2 alas, o Mailton pela direita e Lucas Crispim pela esquerda, os meio-campistas e 2 atacantes ali na frente, revezando ali entre eles quem ficava mais centralizado, quem ficava na esquerda, quem ficava na direita. Então é um trabalho assim que começa bem devagar, mas muito em função do contexto. O Carpini, eu imagino que ele não esteja satisfeito, mas também não tem muito o que ele mudar, porque ele não tem peças para mudar, não tem como fazer variações. E hoje o Fortaleza sentiu muita falta disso, de peças vindas do banco de reservas para mudar um pouquinho esse cenário da partida. Hoje, além dessa questão das peças, faltou essa parte da criação. O time ele ficou muito engessado ali no meio de campo. Eu acho que isso se deu muito pela presença dos 2 volantes que foram utilizados, que foi o Lucas Sacha e o Rodrigo. São 2 volantes que predominantemente eles atuam mais na parte da marcação do que na parte de criação de jogo, então acabou que o Pochettino ficou muito sobrecarregado, o próprio Mailton na direita ficou muito sobrecarregado também, porque tudo passava pelos pés deles dois e não tinha nenhuma outra variação, muito em função também dessa questão da falta de peças, né? Então, eu acho que hoje faltou para o Fortaleza essa profundidade de elenco para mudar dentro da partida e também essa um pouquinho mais de variação tática dentro de jogo, que é até difícil o Carpini conseguir encontrar isso, porque muitos jogadores estão abaixo. Quem poderia trazer esse diferencial por outro lado do campo seria o Moisés, que atua ali pela esquerda, mas ele vem numa temporada, pelo menos até aqui, bem ruim, ele não tem conseguido levar vantagem no X1, que é a sua principal característica, que é esse drible curto, o drible em velocidade também. O Crispim ali pela esquerda, que já atuou como ala lá em 2021 com o Vojvoda, hoje, em 2026, não tem conseguido desempenhar da mesma forma. Então acaba que o lado esquerdo fica muito anulado porque as 2 peças que estão ali não conseguem atuar da melhor maneira.
Então o Fortaleza fica muito previsível. É bola no Pochettino, que traz para a direita e cruza. Então é bola no Pochettino, que espera a passagem do Mailton pela direita, que chega na linha de fundo e cruza. Então ficou um time muito previsível. E como eu já falei anteriormente, pela falta de peças para mudar esse cenário de jogo, acabou que ficou muito fácil para o Iguatu anular o Fortaleza durante a partida, porque foi a mesma coisa do começo ao fim. Bola do lado direito, cruzamento dentro da área buscando o Barreiro. O time teve a sorte de conseguir um pênalti, ele muito bem marcado, por sinal, e conseguiu chegar ao empate dessa forma, porque eu acho que se não tivesse o pênalti, nem o empate teria conseguido diante do que acabou criando durante a partida, né? E o que agrava mais essa atuação ruim do Fortaleza é justamente o fato do adversário estar com um jogador a menos. E nem assim o time conseguiu ser criativo, conseguiu levar perigo de maneira de maneira predominante durante o jogo ao goleiro adversário. Conseguiu ele em duas oportunidades, dois chutes de longe, de fora da área, ali já no final do jogo, quando já tinha mais espaço. Mas durante a partida, muito pouco, pouquíssima, é, é, pouquíssima criação, pouquíssima inspiração desse meio de campo do Fortaleza. E o Carpini tem sua parcela de culpa, mas hoje eu acho que ele é mais uma vítima do que um culpado em si, porque a diretoria do Fortaleza precisa entregar essas opções, né? Eles estão agindo no mercado, estão em busca de jogadores, mas hoje ainda faltam muitas essas peças e é até difícil pedir ao Carpini algo melhor, né? Porque ele não tem condições, não tem matéria-prima para entregar algo diferente neste momento da temporada. Muito bem, Guilherme. Foi um jogo onde o Fortaleza, mesmo com um a mais, não conseguiu, como você relatou aí, criar chances claras, né? Aquelas chances ali que a probabilidade de gol é muito alta. Então foram mais chutes de fora da área, bolas cruzadas. Tá faltando repertório, jogadas trabalhadas. Enfim, eu sei que tem a questão de não ter um elenco robusto, muitas posições o elenco tá curto, mas não daria para. Pô, é o Iguatu, com todo respeito, é um time de Série D. O Fortaleza, até ano passado, era um time de Série A, ainda é um time de Série B. Ainda há uma distância de um time de Série A para um time de Série D. Não faltou um pouquinho mais de repertório para esse time? Sim, exatamente. E esse é o contraponto ao que eu disse anteriormente, né? Embora eu acredite que o Carpini não tenha sua culpa, não tenha uma maior parcela de culpa, eu também acho que daria para entregar algo melhor mediante o nível do adversário, né? O Iguatu é um time bem inferior tecnicamente, e isso pôde ser visto durante os 90 minutos. Ficou claro em alguns lances cujos os erros técnicos eram de time assim realmente de divisão bem inferior, de nível técnico bem inferior. Então, por essa diferença técnica, o Fortaleza, ao menos no individual, poderia ter se sobressaído, né? Já que coletivamente o time não esteve bem. Então o individual deveria ter aparecido e não apareceu, né? Então eu acho que entra muito nessa questão da chamada de responsabilidade de alguns jogadores. O Crispim e o Moisés, como eu mencionei anteriormente, poderiam ser esses dois jogadores que apareceriam mais para criar mais opções. E hoje eles tiveram uma partida bem ruim. O Moisés, no caso, já vem tendo desde a última temporada. Então, e o Moisés, que é uma grande aposta do Fortaleza para esse ano, porque o Fortaleza aceitou vender o Breno Lopes e fez questão de ficar com o Moisés por entender que é um jogador de bom nível para atuar numa Série B, então é E de não é fundamental barato, né? importância. Exato. Então é de fundamental importância que o Moisés consiga reencontrar o seu futebol, porque num jogo como esse de hoje, ele poderia ter sido o diferencial, né? Então, eu acho que além do Carpini é, é, ter a sua parcela de culpa, eu acho que os jogadores também poderiam ter tido um desempenho individual superior para que o time ao menos se sobressaísse nessa parte individual, né? Ali de jogador por jogador. Então, eu acredito que faltou realmente algo a mais para o Fortaleza, embora todos os problemas contextuais, tudo aquilo que engloba o time nesse começo de temporada é, mostrem, façam com que a gente entenda esse nível abaixo apresentado. Mesmo assim, o adversário era o Iguatu, era um time bem inferior tecnicamente, não sei se fisicamente, porque esses times menores eles começam a se preparar muito tempo antes dos clubes maiores, mas tecnicamente, financeiramente é um time bem inferior, então o Fortaleza tinha sim uma certa obrigação de pelo menos vencer a partida, né? Vencer, porque é muito melhor você melhorar o seu coletivo vencendo do que você tendo que superar a pressão de não ter resultados e também de ter que melhorar o time, né? Então, eu acho que, embora eu acredite que é um contexto muito difícil para o Carpini apresentar seu melhor trabalho, eu acredito que também
daria para o Fortaleza ter apresentado algo melhor contra o Iguatu hoje, Fábio. Muito bem, é isso, né? O Fortaleza que teve a questão da Série A terminar muito tarde, né? Então, a reformulação, ainda mais com o Marcelo Paes saindo, né? Na Exatamente. transição da temporada, tudo ficou mais atrasado para o Fortaleza, mas assim, focando no campo e bola, assim, teria material humano para Sim. ter uma tranquilidade na maioria dos jogos, né, do Campeonato Cearense. Teve muita vitória magra, né, por 1-0 na primeira rodada, por exemplo, enfim, contra times que, como a gente falou aqui, é time de Série D para baixo, a maioria deles. Série D para baixo, Série D ou sem divisão, né? Uhum. Então, eu acho que poderia entregar mais. Nesse início de temporada, Guilherme, claro, o time não vai estar pronto, muito pela questão de falta de peças e tudo mais. Mas você consegue enxergar uma evolução, nem que seja mínima, do primeiro jogo do Carpini para esse? Dá para encontrar algum padrão tático, alguma identidade do time, alguma evolução, nem que seja mínima de um jogo para o outro, porque eu estou vendo muitos torcedores aqui reclamando que o time não melhora, né? Que o Carpini é um treineiro que já tem torcedor perdendo a paciência com ele. Na sua Fábio, opinião, tem alguma evolução nesse período do Carpini, do primeiro jogo para esse, que pese, pra... claro, todos os problemas que a sim, gente já sim. falou aqui de contexto? Para ser bem sincero, a evolução é bem mínima, né? Talvez na parte física a gente possa ver alguma evolução desse time, os jogadores eles já conseguem correr mais, mas taticamente falando e tecnicamente, individualmente, a gente consegue ver muito pouco, né? E isso entra muito também nessa questão do contexto, né? Voltando a falar sobre isso, o Carpini nesse começo de temporada, quase toda semana tem perdido um ou dois jogadores, porque o time ele tem sido obrigado a fazer essa reformulação, muito em função do cenário financeiro que foi deixado para essa temporada, em função do rebaixamento. Então, o Carpini, nem ele mesmo sabe qual o elenco que ele vai ter para o restante da temporada. Então, acaba que seu planejamento é muito afetado por isso. Então, o time, desde a primeira temporada, da primeira rodada, perdão, lá contra o Ferroviário, onde empatou sem gols contra um time que estavam com um a menos, de hoje voltou a empatar, dessa vez com gols, mas com um time que também estavam com a menos, a evolução ela é bem mínima, deixando de lado um pouquinho o contexto. O trabalho do Carpini não evoluiu de lá para cá, então realmente é um time que pouco agradou aos olhos do seu torcedor, né? E que vai ficando mais nervoso por ver algumas atuações do rival. O Ceará, por exemplo, ele já goleou alguns adversários, já mostrou uma certa segurança tática com seu time até o momento. Então, isso vai deixando o torcedor do Fortaleza mais aflito, porque vê o rival andando enquanto seu time está ali estagnado, ainda focado na reformulação do elenco. O Fortaleza hoje ele é um time que deveria estar em pré-temporada porque ainda está reformulando o elenco. O Ceará, embora ainda esteja contratando jogadores, já tem ali atletas um elenco mais sólido, um elenco mais pronto, com boas peças também, é importante que seja dito isso. Então, o Fortaleza hoje ele está vivendo uma pré-temporada dentro da temporada, porque está montando o seu elenco. Então, isso deixa o torcedor muito aflito, porque ele tem aquele sentimento de que está perdendo tempo, de que poderia já estar, já poderia ter um time titular para esse time ir se conhecendo, esse time ir crescendo taticamente falando. Então, isso deixa o torcedor aflito e realmente a aflição do torcedor é correta, né? Porque essa altura do Campeonato Cearense, nós já vamos para a última rodada da segunda fase, depois já começa o mata-mata. Então, essa altura, o Fortaleza já deveria ter pelo menos um time titular, um sinal de um time titular para o restante da temporada. E hoje nem isso, porque eu acredito que a formação utilizada hoje não vai ser a formação que vai ser utilizada no restante do ano, muito menos os jogadores que foram utilizados hoje, eu acredito que sejam aqueles 11 titulares. Então, isso liga um sinal de alerta muito grande, porque já vai começar o mata-mata do Cearense e o Fortaleza não tem pelo menos um time titular pronto. Então, realmente é um time que teve zero evolução desde o início da temporada, e isso liga o sinal de alerta para a diretoria ser mais ágil no mercado da bola, para que o Thiago Carpini ele tenha pelo menos peças para esboçar um time titular. Então, é um time com zero evolução e que precisa ser mais ágil em todos os quesitos para não ficar muito para trás nesse começo de temporada e também não influenciar no restante da temporada. Muito bem, vamos para o campinho? Vamos Vamos. seguir analisando individualmente, né? Foi um jogo pobre tecnicamente, Bem né? pobre. Então não tem nem que a gente ficar aqui enrolando muito. Uhum. Então a gente vai para o jogo, tá?
Vamos começar pelo Breno, que falhou no gol. Saiu muito mal no gol do Iguatu ali, caçando Isso. borboletas. E aí isso vai pesar muito na avaliação dele? Cara, assim, o Breno, ele realmente falhou no gol. Ele poderia ter feito algo melhor, mas eu dei uma colher de chá para ele porque o sol estava muito forte, estava bem na cara dele. E isso acaba atrapalhando um pouquinho a ele ali no referencial, tanto de onde está a bola e de onde ele está ali dentro da área, né? Então, ele realmente falhou, mas eu diria que foi muito culpa ali da circunstância do jogo ali, do sol, né? Que acabou atrapalhando a visão dele. Então, mas de fato, para um goleiro do nível dele, que já tem um certo crédito com a torcida pelo que ele fez na reta final do ano passado, claro que é um lance que deixa a desejar. Então, eu dou ali, sei lá, uma nota. Esse acima do vermelho, eu não É sei. o Metade laranjinha. amarelo, É o metade ruim, é o vermelho. ruim. É, o O ruim, o laranjinha é ruim. ruim. O vermelho é péssimo, horrível, horripilante. O amarelinho é o regular. O verde mais clarinho é o jogou bem. E o verde mais forte é o excelente, partida exuberante. E o branco Certo. é sem nota. O jogador ali que ficou muito tempo em campo, pouco Uhum. tempo em campo, aí você pode dar a notinha branca para ele. O Breno podia Certo. usar um boné, né? Se tava sol. Antigamente os goleiros Exatamente. usavam um Ele boné no sol. poderia, Hoje em dia os goleiros preferem ficar no sol, aí toma esse gol aí, ele e aí poderia fala, ter bota a usado o culpa no boné. Eu sol, acho que né? teria É, ajudado muito ele. Inclusive, ele não teria falhado se ele tivesse com esse boné, eu imagino. Mas fica o aprendizado, né? boné no Bom, próximo jogo à tarde, no sol, pro goleiro Breno. o Assim, o pior Brits, é que não ele. tem. Ah, Não, pode falar. não, eu ia falar. Teve essa falha pontual. O pior é que não tem reserva também, né? Quem vai. Assim, Pois reserva é, altura. É o Magrão, né? Tem o Vinícius ainda Magrão, por eu lá. imagino que o Vinícius Silvestre vai ser o seu reserva imediato durante a temporada. O Vinícius É, fez também uma não passa parte, confiança, né? não passa tanta confiança, apesar de que a última imagem que ficou do torcedor para ele foi um jogo lá na Arena do Corinthians, que ele teve uma atuação muito boa, mas não é um goleiro que realmente passa tanta confiança. O Magrão nem se fala. O Elton Leite provavelmente deve deixar o clube nas próximas semanas. E o João Ricardo, quando se recuperar, vai se transferir para o Corinthians. Então, o Breno é o titular absoluto. E eu imagino que o Fortaleza vá com ele até o final da temporada. Mas Bom, vinha fazendo bons jogos, né? Hoje teve a não, falha, mas vinha, não. vinha fazendo bons jogos. Eu acho que essa falha de hoje foi bem pontual e muito pela circunstância. Então, acho que não dá para crucificar muito ele. O Brits, ele não entrou em campo. Quem entrou em campo foi o Luan Freitas. O Brits, ele acabou sentindo o tornozelo ali no aquecimento e precisou ser substituído de última hora. Muito difícil analisar o sistema defensivo do Fortaleza. Eu acho que a nota do Luan vai valer tanto para o Cardona quanto para o Gasal, porque os três não foram exigidos em nenhum momento. O único lance que o Iguatu levou perigo foi realmente nesse escanteio cobrado ali bem no começo da partida e que eles não tiveram influência direta nesse escanteio, foi falha mais do Rodrigo. Então, eu acho que ali para os três dá para botar essa notazinha amarela, porque eles não foram exigidos e também não comprometeram em nenhuma parte do jogo. Então, o quadradinho amarelo, o mediano, serve para os três, né? Para o Gasal, para o Cardona e para o Luan Freitas. Aí a partir que ficou com um a menos, né? A equipe do Iguatu não Isso, atacou tanto, né? Então exatamente. Teve não isso também, a tiveram questão de. que trabalhar. Exatamente. Bom, então O todo mundo. Mailton, Ah, pronto. O Mailton, ele talvez seja a única notícia boa do Fortaleza nesse começo de temporada. Ele é um jogador que vem mantendo a regularidade, talvez o único que não teve uma atuação ruim até aqui. E hoje, novamente, eu acho que ele teve uma atuação boa ali, dá até para botar esse jogou bem, o quadradinho, segundo quadradinho verde, porque ele foi o jogador mais acionado, então, logicamente, ele vai ser também o que erra mais, porque foi o que mais participou do jogo, mas também ele teve boa influência, ele foi o que mais tentou sair da caixinha, né? Ele tentava vir na linha de fundo, às vezes ele tentava fazer jogada individual, às vezes ele tentava cruzar, tentava chutar. Então ele foi o que realmente mais tentou nesse time. Então talvez é, é, ele e o Barreiro, já adiantando a do Barreiro, vão ser os dois que vão ter esse quadradinho verde, mas o Mailton realmente foi o melhor em campo pelo tanto que ele foi exigido. Então é o único jogador que vem se salvando realmente nesse começo da temporada e hoje, mais uma vez, ele teve uma boa atuação contra o Iguatu. é o melhor jogador, pelo menos pelo que eu ouço dos torcedores do Fortaleza, né, nesse início de temporada, é o Mailton, né? Exatamente, foi uma contratação bem correta da diretoria, já chegou mostrando um bom nível de futebol para substituir o Mancuso, que foi emprestado para o Estudiantes. Eu acredito que o Mailton teria sido muito útil até na temporada passada na Série A, então
Eu acho que é Sim. uma contratação muito forte para a Série B, que Fortaleza acertou bem nessa chegada. Sobre Muito. Pode ir para o meio, pronto, né? Sacha, isso, Rodrigo e também Crispim ali, completando a pronto. linha. O Sacha é um jogador que não influenciou nem negativamente e nem positivamente. É aquele atleta que tem que fazer é o carregador de piano, é o jogador que tem que fazer o trabalho sujo. E hoje ele não foi tão exigido defensivamente, ofensivamente a gente não pode esperar tanto dele. Então acho que dá para botar ali o Laranjinha, porque ele não teve influência alguma dentro do jogo. Ele não foi exigido na sua melhor característica, que é a marcação, e não pôde ajudar a contribuir no ataque porque ele não tem essa capacidade técnica. Então o Sacha ele fica ali nesse laranjinho. Já o Rodrigo eu já adianto que é o quadradinho vermelho, que teve uma atuação bem ruim, bem horrível. Ele é o jogador que talvez hoje tenha a maior antipatia da torcida, porque é um cara que chegou por um valor, até para o futebol em si, é um valor que não é tão alto, mas que não fazia o menor sentido para o Fortaleza. Ele foi comprado no ano passado ali por volta de 4,5 milhões, não estou lembrado exatamente. Então, é um jogador que se esperava dar pelo menos um retorno técnico, mas ele já chegou e demorou a entrar em campo por conta da questão física, e nesse ano, mesmo já participando da pré-temporada, depois de ter ficado pelo menos uns 5, 6 meses treinando com o clube, ainda é um cara que mostra aparentemente estar no nível físico inferior, né? Então, é um jogador que não contribui com a bola no pé, não contribui é, é, defensivamente. E hoje, ele teve uma chance cara a cara com o goleiro, mas até pela sua deficiência técnica, ele demorou muito a chutar. Ele esperava a bola ficar na melhor posição para ter o iniciativo para começar a chutar. Se fosse um jogador mais qualificado, teria conseguido uma saída melhor no lance. Ele não conseguiu chutar, o zagueiro acabou tirando. E no lance seguinte veio o escanteio do Iguatu e foi ele quem falhou na marcação do atleta que fez o gol de cabeça. Então, o Rodrigo, além de ter perdido uma chance clara de gol, que poderia ter aberto o placar, ele teve influência direta no gol sofrido, então o Rodrigo foi o pior em campo do Fortaleza hoje. Sobre o Crispim, é um jogador que, quando saiu, se não me engano, em 2024, ele já demonstrava uma grande queda técnica, e nesse ano ele não tem conseguido repetir as boas atuações que teve quando atuou como ala esquerda. Eu entendo que ele está sendo ele meio que sacrificado nesse esquema, porque não é a melhor função dele, ele é mais próximo do gol, como um camisa 10 para municiar os atacantes, para ter oportunidade de chute. E ele atuando ali como ala esquerda, acaba que ele fica um pouquinho comprometido, mas mesmo assim, ele já tem conhecimento da posição, e ele poderia render melhor até pelo nível do adversário e pela qualidade que o torcedor sabe que ele já demonstrou no time. Então, hoje foi mais uma atuação ruim. Ele não conseguiu contribuir nem com as bolas paradas, com escanteios, com faltas cruzadas ali na intermediária, nem com cruzamentos. Então, é um cara que também teve uma atuação ruim, mas um pouquinho acima do Rodrigo, então dá para ir o laranja também. Então, laranja para o Crispim, né? Vamos agora para a parte ali da frente. Começando pelo Pochettino. Ficou devendo hoje o Bom, Pochettino? Pochettino e o Moisés, já adiantando a dos dois, também eles vão receber laranja. Eu acho que eles ficaram devendo sim, pelo nível que eles têm, porque teoricamente, no papel, são dois atletas que cabem numa Série A, que cabem em diversos times da Série A e que eles podem entregar mais dentro de campo. O Pochettino acaba que, mesmo ele participando muito do jogo, ele também tem errado demais questões técnicas, né? Que também é algo que ele é forte. Então ele poderia ter realmente ido melhor nessa partida. O Moisés é um cara que já fica mais ali na dele, no lado esquerdo, mas que ele não tem conseguido levar melhor nem na sua principal característica, que é o drible. Se ele não tem conseguido levar melhor no drible contra adversários bem inferiores tecnicamente, o torcedor fica pensando o que é que ele pode fazer numa Série B, que o nível já é um pouquinho superior ao cearense, né? Então isso deixa o torcedor um pouquinho preocupado, e hoje, novamente, se não me engano, ele não conseguiu levar melhor em nenhum duelo individual, e isso realmente preocupa, porque ele é essa válvula de escape do Fortaleza, né? Ele é esse atleta que tem que quebrar linhas com drible, e ele não tem conseguido fazer isso. Então, acho que É, para os dois cabe essa nota aí, laranjinha. o Moisés, essa volta dele aí não rendeu nada, né? Assim, Não rendeu nada, só prejuízo financeiro, né? Porque não foi é, barata a volta. muito bem. Isso, Ele teve o momento que ele estava melhorzinho foi quando o Davidson empurrou ele e Davidson lesionou, né? machucou ele.
Foi. Essa lesão que ele Aí ficou ele estava fora, começando a lembrar o Moisés de outrora, mas aí o menino ele até fez Davidson. um golaço ali, que foi aquele gol de bicicleta Isso. dele, né? Mas foi anulado e ele acabou sendo lesionado pelo Davidson na comemoração. Mas assim, é um jogador que caiu muito de nível desde a última temporada e nesse ano nem mesmo. Porque assim, o Cearense ele poderia servir como uma oportunidade para ele recuperar a confiança, para ele retomar o nível dele. E ao que tudo parece, ao que aparenta, nós estamos vendo, isso está acabando que atrapalha mais ele, porque ele não tem conseguido levar melhor contra adversários bem inferior, então isso pode acabar afetando um pouquinho a confiança dele. E o Barreiro, Isso. autor do gol? O Barreiro, ele é um cara que já pode botar o segundo quadradinho verde, assim como o Mailton, porque ele é um cara que joga praticamente sozinho ali no ataque. Ele não recebe chances de finalização, ele precisa lutar contra os dois zagueiros, ele precisa encontrar seu próprio espaço. Então a dele ele faz, que é brigar, abrir espaço ali na área, estar sempre onde a bola está. Ele tenta muito, ele luta muito, mas por ser um time muito fraco de criação, um time muito pouco inspirado nessa parte de setor de criação, de armação, ele recebe pouquíssimas chances de finalização. Então é um cara que ele não participa tanto desse encerramento de jogadas, desse último terço do campo, de finalizar porque a bola não chega. Mas ele tenta ir até a bola, ele briga por espaço, ele briga com os zagueiros, ele é chato, ele tá ali sempre no pé dos zagueiros, no pé do juiz, ele brigando pelo time dele. Então, realmente, por essa luta e por ele ter feito o gol de empate, dá para botar esse segundo quadradinho verde, porque ele tá fazendo o que tá ao alcance dele. Se chegasse a oportunidade para ele finalizar e ele estivesse perdendo, aí a gente poderia diminuir um pouquinho a nota dele, mas não é o que está acontecendo. Ele não está sendo nem municiado, então isso acaba que atrapalha um pouquinho do jogo dele no geral. Muito bem. Então, o time titular avaliado, vamos para os jogadores que entraram, né? O primeiro a entrar foi o Prior, ali no intervalo. Prior foi muito. Ele é um jogador que subiu da base, que o torcedor tem uma certa. É, é, um certo gosto por ele, mas hoje ele teve uma atuação bem ruim. Ele tentou participar bastante, mas tecnicamente ele teve umas falhas que ele não costuma ter. Então hoje ele teve uma atuação bem abaixo do esperado dele. Mas dá para botar ainda ali no quadradinho laranja. Acho que nada comparado ainda ao que o Rodrigo fez. Muito bem. Então, temos também o Rion, que entrou ali. Lucas Emanuel e o Kaique. Na verdade Isso. é Rian, né? Lucas Rian. Emanuel e Kaique. Isso, esses três, eles, principalmente o Lucas Emanuel, eles entraram, tiveram pouco tempo em campo, acho que é até difícil de avaliar os três. O Kaique praticamente não tocou na bola, o Lucas Emanuel, ele jogou, se duvidar, acho que 5, 6 minutos, o Rian ele jogou um pouquinho mais, mas ainda já quando o jogo já estava muito comprometido, com o Iguatu já fazendo muita cera, então a avaliação desses três jogadores fica bem comprometida porque eles realmente não tiveram como participar mais do jogo, né? Então dá para botar nos três esse quadradinho branco. Então, branco aí para todo mundo, né? O Rian, o Lucas Emanuel e o Kaique. Ele não fez todas as 5, né, Guilherme? Cara, pelo que eu me lembro, acho que entraram só esses quatro jogadores mesmo. Então, é uma prova até do elenco curto, né? Exatamente. É É que um eu elenco lembro com que o Carpini também no pouquíssimas. Vitória, às vezes, ele também não mudava todo mundo, não. Ele não usava Pois as é, 5 alterações, ele usava ali 3 ou 4 em algumas oportunidades, quando não tinha ali os jogadores suficientes, né? Que ele pois é, considerasse que podia mudar, né? Porque trocar por trocar também, né? Você tem que trocar ali um cara que você acha que possa exatamente. agregar. Realmente, foram só esses 4 mesmo, né? O Luca Priol, o Ryan Gustavo, o Kaique e o Lucas Emanuel, aí os jogadores que entraram pelo lado do Lion. Bom, é isso. Avaliação feita do time. Melhor em campo vai ficar quem? Barreiro ou Mailton? Mailton, porque ele foi o jogador que realmente tentou algo a mais nesse time, então ele foi o que foi o melhor em campo mais uma vez, né? E o Carpini, avaliação dele? Eu acho que dá para botar no vermelho por ter sido mais um resultado frustrante, com um jogador a mais, que o Fortaleza, pela qualidade técnica, ele poderia ter feito algo melhor, mas claro que é sempre importante frisar o contexto que ele está inserido, né? Então, mas mesmo assim, não dá para esperar que o Fortaleza apenas empate com o Iguatu com um jogador a mais. É, Então,
quadradinho vermelho para ele. Eu entendo a questão, né, que você já comentou, mas, pô, olha esse time do Fortaleza, pô. Sim, eu Sim. falo mais sobre o contexto, porque eu gosto muito de ser justo nas críticas que eu faço, nos comentários que eu faço, então eu acho eu acho o mais correto mencionar o contexto que ele está inserido, a falta de peças que ele tem enfrentado. Na lateral esquerda ele não tem nenhum jogador, para a ponta direita ele não tem nenhum jogador, então é realmente um treinador que encara uma dificuldade muito grande, mas a gente também não pode esquecer que o Fortaleza está jogando contra o Iguatu e jogou com um a mais durante a partida inteira, né? Então, só É. para ser justo com ele, eu menciono o contexto, mas também sem esquecer que o Fortaleza deveria ter vencido esse jogo. Em termos de classificação, Guilherme, o Fortaleza segue na liderança do grupo, né? 4 pontos. Lembrando que é um grupo contra o outro grupo, né? Então pode ser que ninguém Exato. pontue do grupo, né? Exatamente. O Horizonte, que é o segundo com 1 ponto, pega o Ceará, deve perder, ou no máximo empatar. E aí tem Floresta e Ferroviário. Então, na pior das hipóteses, né? O Fortaleza vai terminar dentro do G2, né? São três equipes em cada grupo. Fortaleza lidera com 4 pontos, Horizonte tem 1 ponto, pega o Ceará, e o Ferroviário, que pega o Floresta, não pontuou. Então, o bom do cearense é esse, né? Tipo, É. você pode tropeçar que assim não vai ter muito problema, né? Em relação à classificação, Exato. isso não deve Não pesar, deve porque se classificam influenciar os dois tanto, né? primeiros, né? Exato. Só que assim, no cearense tem o peso de que se você classificar em primeiro nessa fase, você vai direto para a semifinal, então você ganha. É, é, então, tipo assim, o Fortaleza ele tem a sorte de que o Horizonte vai enfrentar o Ceará e vai acabar perdendo. Então, realmente é algo que esse empate não influenciou tanto realmente, né? Então, não tem Mas a tanta semifinal influência. é o primeiro contra o segundo do grupo, não é isso? Ah, não, é verdade. É As porque coisas mudou, são. você está Eu tô, confundindo com o isso, regulamento da eu tô na temporada cabeça o passada aí. regulamento anterior, porque o Mudou. primeiro ele já iria direto para a semifinal, é verdade. Obrigado, Isso. Fábio, pela correção. Os dois realmente já vão para a semifinal, então só se livra realmente de enfrentar o Ceará na semifinal, né, por exemplo, que hoje o Ceará ele chegaria bem favorito no clássico, então enfrentar o Ceará na semifinal de Cearense, tendo essa possibilidade de não ir para a final, seria um grande baque assim para o começo do ano do Fortaleza. Então, a É, nível de o, classificação não vai ter uma influência muito grande não esse empate, porque imagino que o Horizonte vai perder para o Ceará agora. o regulamento ajuda muito porque não tem nem como ser Fortaleza e Ceará, né? Porque o Fortaleza vai pegar os times do grupo dele. Né? Então, ou ele Ah, pega Horizonte ou ele pega Ferroviário na semifinal. é O único verdade. peso seria decidir fora. Né? Se ele terminar em segundo, o mando é do time que for líder. É verdade, é verdade. Por isso que é o manjadinho, né? É muito tranquilo o Cearense, viu? Porque não É. corre nem risco de pegar o Ceará. Todo Se ano, der tudo errado, ele vai jogar o segundo fora. É o que acontece. todo ano muda o regulamento do Cearense, então é até difícil você se acostumar como é que acontece, né? Porque ano passado, nos anos anteriores, o time Isso. enfrentava do outro grupo, o primeiro colocado ia para a semifinal, e nesse ano já muda tudo. Inclusive, eu até fiz matéria do regulamento do Cearense, da tabela, e mesmo assim eu acabei me confundindo aqui, então obrigado, Fábio, pela correção, né? Nada. Porque É muito regulamento, é muda muito direto regulamento, também, muita né? coisa, então acaba que a gente se confunde. Mas é isso, né? Então, situação tranquila e vai ter uma prova de fogo. Primeiro grande teste no próximo domingo, jogo contra o Ceará. O que pode definir esse jogo, Guilherme? Claro que em termos de classificação a gente viu que não muda muita coisa para nenhum dos lados, né? Não deve mudar muita coisa para nenhum dos lados. Mas especificamente para o Fortaleza, uma derrota jogando mal, qual peso isso teria? Eu acho que esse clássico ele tem um valor muito maior para o Fortaleza pelo momento que o time enfrenta, né? É um time que precisa dar uma resposta muito grande para o seu torcedor, porque já é um torcedor bem machucado, bem ferido com tudo que vem acontecendo, tanto fora do campo quanto dentro do campo. Então, o time ele precisa dar essa resposta, mostrar que eles estão ali para o projeto, que eles estão focados no projeto, que eles querem levar o Fortaleza de volta para a Série A e que eles têm condição para isso. Nada melhor do que vencer um clássico e vencer jogando bem, né? Então, esse clássico ele tem um peso muito grande para o Fortaleza. Eu acho que se vencer, pode trazer um alívio muito grande para o Carpini, para ele continuar fazendo o trabalho dele, para a diretoria ter um pouquinho mais de tranquilidade para acertar nos nomes que vai trazer. Agora, se perder, eu imagino que o Carpini ele já fique meio balançado no cargo, a torcida já começa a pressionar mais por atuações, por resultados imediatos, já começa a pressionar a torcida
por novas contratações, então é um clássico que tem um peso muito grande para o Fortaleza e para o Ceará acaba que também tem um peso por ser um clássico, mas que será um jogo mais de confirmação, né? De confirmar que o time está num momento bom, que está se encontrando coletivamente. Então, eu imagino que um time que chega pressionado e com essa tensão maior de ter que vencer é o Fortaleza e não o Ceará. Então, é um jogo que pesa mais para o Fortaleza por todo esse cenário que envolve o time extracampo e também dentro de campo. É um jogo que muda tudo, né? Porque, por exemplo, o Ceará tá Exato. bem, vencendo seus jogos, mas se perde do Fortaleza, aí vai, pô, também não ganhou de ninguém. Quando pegou um time melhorzinho, Perdeu. se deu mal. E aí o Fortaleza também. Se o Fortaleza ganha, pô, tá vendo? Time no jogo grande, o Fortaleza dá a Quando é resposta, é para isso que valer, né? interessa. Então, vai ter um peso ali para qualquer lado, né? Qualquer que seja o resultado, a gente vai ter aí uma narrativa favorável, né, para quem vencer. E o Carpini essa semana pode ter algumas novidades no elenco, né? O Fortaleza está prestes a anunciar o Vitinho, que vem lá do Tijuana por empréstimo, e também o Paulinho, lateral direito, que vem do Vasco. Pode ser que cheguem outros jogadores também, que já deu uma encorpada maior para esse elenco do Carpini, que ele ganhe mais variações para esse clássico. Então, é uma semana que vai ser bem movimentada para o Fortaleza e para o Ceará também. Então, é um jogo assim que promete ser um divisor de águas, né? Um jogo que pode direcionar muito dos trabalhos das duas equipes, principalmente do Fortaleza. Muito bem, então é isso. Avaliação feita de Fortaleza 1, Iguatu 1, né? Versão pocket aqui, desse jogo pelo Campeonato Cearense. Valeu, Guilherme. Valeu, Fábio. Ótimo final de semana para você. Até a próxima. Apareça mais vezes, tá? Obrigado pelo convite de vocês. É muito, muito bom estar aqui. Muitas vezes eu não consigo por causa da rotina, dos plantões no NE45, mas sempre que possível, sempre que tiver uma folguinha e precisarem de mim, eu estou à disposição Boa. aí para ajudar vocês. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite e bom final de semana, bom restante final de semana para você e para toda a turma. Nosso Guilherme que substituiu o Thiago Minhoca, né, na live de hoje aqui, né, neste conteúdo sobre Fortaleza e Iguatu. Foi à altura, viu, Guilherme? Parabéns aí Que é isso, é aqui pela difícil. sua participação e nos veremos mais vezes, certamente. Bom, valeu, Certamente. Gabriel Costa, que esteve aqui na direção e trabalhos técnicos. Valeu para todo mundo que acompanhou. Só reforçando o like, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Torcida do Fortaleza, compartilhe em grupos de WhatsApp, né, nos grupos de torcedores. Espalhe a palavra do 45 minutos para a gente crescer cada vez mais a nossa comunidade, né? Cerca de 125 mil inscritos, mas vamos crescendo, vamos mostrar aí cada vez mais a força do futebol nordestino, da mídia independente que trata o futebol da nossa região da maneira que ele merece. É isso, valeu, galera. Tamo junto, até a próxima.